É o melhor lateral esquerdo da temporada no futebol brasileiro, Alexander Bernabei. Não é brasileiro, mas poderia estar na seleção brasileira segundo alguns jornalistas por aí. A análise é dele e é do Internacional aqui no Visão pra Jogo. Visão para Jogo de volta na WTV Sport. A gente chega para falar de Internacional, falar de Bernabei, falar da Prometrics, logicamente, né? A Prometrics disponibiliza todas as ferramentas que a gente tem para analisar futebol, tanto no cenário de dados quanto também no cenário da análise do jogo, da análise de imagem. Hoje a análise é sobre Bernabei, lateral esquerdo argentino que ganhou a posição no Internacional com o Roger Machado e não deixou mais a vaga escapar. Hoje comigo, Matheus Santana, que sabe tudo do Internacional e vai contar pra gente o que faz do Bernabei o melhor lateral esquerdo da temporada do futebol brasileiro, hein, Matheus? Vitinhos, é muito interessante, cara, como o Bernabei tem características ofensivas. A gente tem um apanhado de lances aqui do Bernabei que mostram como ele tem facilidade para se projetar, para atacar o espaço e como ele já tem isso como um instinto, né? Como ele é esse jogador realmente que ataca muito bem e tem muita facilidade na criação de jogadas e nesse apoio. Vamos soltar o lance aqui porque a primeira jogada contra o Flamengo ele tá no campo defensivo. Ele toca e ao mesmo tempo ele já se projeta. E aí o Alan Patrick talvez seja o cara que melhor se entende aí com ele. Ele joga muito fácil com o Alan Patrick, consegue dar uma bola em profundidade. Aqui ele consegue recuperar uma bola e já sai correndo. Tudo bem que a jogada não seguiu, mas ele sempre se projeta, como a gente vê de novo nesse lance. Aqui uma assistência que ele consegue dar. Hein? Um ótimo cruzamento. E aqui pode pausar o lance. Aqui a gente tem um lance de contra-ataque do Internacional, a bola chega no Borré. E aí, cadê os jogadores do Internacional? Estão todos para esse lado. Sobra espaço para o Bernabei achar novamente. Ele enxerga o espaço, como a gente viu nas outras jogadas, mesmo que seja curto esse espaço, ele enxerga o espaço e, cara, ele não pensa duas vezes. Ele sai correndo, ele ataca mesmo, até porque, como a gente se preparou para esse vídeo, estudou um pouquinho Internacional, os volantes dão muito suporte para ele ter essa liberdade, tanto para ele quanto para o Bruno Gomes, né? Sim. Mas a gente vê mais ele até fazendo esse tipo de movimento, chegando bastante na linha de fundo. Aqui pode até dar um play, que ele faz o gol. Nessa jogada aqui, ele ataca bastante o espaço aqui, como você pode ver, tem uma transição ali, tem um pouco de espaço, ele que ataca, faz o gol para o Internacional. Aí pode dar um pause de novo. Aqui, mais uma vez, ele enxerga esse espaço aqui contra o Corinthians, mais um gol do Alexander Bernabei, ele estava posicionado aqui, no momento que a bola chega aqui no meio campo, ele já vê o espaço, ele ataca e aí recebe essa bola, chuta pro gol. Aqui ele dá um pouco de sorte, porque a bola desvia, pode soltar o lance aqui, a bola desvia e acaba encobrindo o Hugo Souza, né? Mas é mais uma vez ele atacando o espaço, ele finalizando aqui contra o Flamengo. Ele tá muito próximo da linha de fundo, dando esse suporte. Aí pode pausar. Ele faz uma assistência por cima pro Ener Valencia, até porque tá tudo fechado, né? E o Bernabei, a gente vai ver outro lance depois em sequência, que ele faz a mesma jogada. Então ele, cara, ele tem muito recurso, ele é um cara que chega muito na linha de fundo, e isso é importante destacar, porque a gente tá vendo isso cada vez menos, né? Nos laterais, às vezes tentando segurar um pouco mais, e também muito por conta do sistema que o Roger mostrou aí, né, no Internacional, dando essa liberdade pros laterais. O Bernabei tá jogando muita bola, mais uma bola do Alan Patrick pra ele sempre chega no fundo, e aí, esse cruzamento, pode dar um pause pra gente aqui, por favor? A gente fala que esse momento, quando o lateral chega na linha de fundo, ele faz o cruzamento perfeito. Sim. Por quê? Ele sempre pega o atacante de frente, vindo procurando essa bola. Essa bola, para quem está defendendo, é muito ruim. Então, assim, a gente vê muito esse tipo de jogada no Manchester City, cara, nos times que propõem bastante jogo, né? Falando sobre isso, o Berbatov, né? Só do teu Manchester United aí da camiseta, né? O Berbatov falou, e analisando um lance com o Nani, inclusive, né? Que conhece, pô, conheci o Nani, sabia que ele ia fazer os dribles, faria o show dele ali. Então eu esperei. Atrasei a passada, cheguei para trás para ele fazer o cruzamento para trás. Então é interessante, né? A zaga tende a correr para trás, né? Para correr dentro do gol quando há a chegada no fundo. O atacante não precisa necessariamente. Então, quando há o ataque ao gol e fica um jogador para trás, esse cruzamento é perfeito. Não tem muito como defender, não, cara. E o Internacional do Roger Machado tá fazendo muito esse tipo de jogada, tá chegando muito fácil na linha de fundo, muito com o Bernabei, que também é um instinto do jogador. Como a gente viu, o Bernabei, ele recupera uma bola, ele já sai correndo. Ele recebe um passe, ele procura um passe no meio campo ou no ataque, ele já faz a ultrapassagem. Ele é um cara que não fica na dúvida ali, ele sempre procura esse movimento, porque também tem um suporte muito grande, aí um mérito gigantesco do Roger Machado, como você falou. Ele era reserva antes, né? O René era titular com o Kudê, e depois ele ganha essa vaga e, cara, hoje ele é o melhor lateral do futebol brasileiro, né? Sem dúvidas, ele tem 3 gols, 7 assistências, sem dúvidas são números muito significativos, até porque ele não cobra a bola parada, né? Nem falta, nem escanteio e também não bate pênalti. Nessa jogada, ele mostra também uma capacidade de construção por dentro.
Nessa aqui ele vai sair tabelando. A gente viu muito ele atacando por fora, fazendo ultrapassagem, fazendo ótimos cruzamentos. Agora, dá o play pra gente, Gui. A gente vai ver ele fazendo tabelas por dentro. E aí também é outra característica do Internacional, um time que joga muito apoiado. Toca muito fácil. E aí você tem que tocar e movimentar. O Bernabé faz isso perfeitamente nessa jogada. Mais uma vez chegando no pé do Alan Patrick. Ele vai dar uma tabelada aqui com o Alan Patrick. Vai sair na cara do gol. É uma jogada linda, cara. Pô, e a bola não entra por muito pouco, bate na trave. Então a gente vê que o Bernabé, ele se transforma num jogador muito confiante com o Roger Machado, consegue contribuir muito ofensivamente, mas também tem recursos, né? Ele consegue jogar apoiado, consegue construir uma jogada, bate muito bem na bola. A gente viu o cruzamento dele contra o Bragantino. Exatamente. Um baita num cruzamento. Também chuta bem no gol. É um cara que tá jogando muita bola, viu, Vitinho? E é interessante, né? Ele era reserva com o Kudê, se torna titular com o Roger, e não é só isso que faz ele ter a grande fase que tem, né? Hoje se fala tanto, pô, futebol, os laterais não chegam mais no fundo, os laterais não chegam mais no fundo. Mas num mundo em que o espaço para se jogar futebol é muito menor, não é simples você ter um lateral chegando no fundo e tendo que recompor na última linha no lance seguinte. Então, você tem que fazer com que isso seja possível. Como é que o Inter faz? Tem dois zagueiros aí, logicamente, na base da jogada. Os dois volantes, seja Fernando e Bruno Henrique, seja Fernando e Romulo, seja Fernando e Thiago Maia, também, exatamente. Né? Os dois permanecem, ficam, fazem essa variação em quem faz esse primeiro volante, como faz o Botafogo com Marlon Freitas e Gregory muitas vezes também, e aí você tem os dois laterais apoiando bastante. Por característica, por explosão física, o Bernabé se destaca mais do que o Bruno Gomes, né? Mas o Bruno Gomes é muito bom jogador também e se destaca também no Internacional nessa temporada. E o mais legal, cara, pro lateral chegar no fundo, ele tem que ter espaço para chegar no fundo. Ele não pode ter um ponto na frente dele. Ele não pode ter um ponto na frente dele porque não faz sentido a movimentação. Então o que o Roger Machado faz? O Tabata e o Wesley infiltram, afunilam. Que você tem Alan Patrick e um centroavante, seja Borré, seja Valência, como dois jogadores enfiados. O Alan Patrick muito próximo do centroavante para dar esse último passe também. Então, olha a compensação que faz o Internacional. Exatamente. Você tem volantes que seguram para permitir que os zagueiros abram mais, consigam fazer essa saída e permitir que os laterais avancem juntos. Você tem pontas que afunilam para abrir espaço no fundo e permitir com que o lateral chegue no fundo com qualidade e com espaço para cruzar. E aí, lógico, tudo fica mais fácil. E quando se tem explosão e talento, e o Bernabé tem isso, tem explosão e principalmente muito talento para conseguir fazer essas jogadas, fica muito interessante a situação e talvez tenha sido o grande trunfo do Internacional nessa arrancada com o Roger Machado. Você vê como a engrenagem do Inter funciona muito bem, como você falou, na combinação de jogadores que o Roger pensou, tudo funciona para a característica de cada um ficar cada vez mais explorada, né? Melhorar cada vez mais, você explorar e você melhorar cada jogador cada vez mais, né? Por exemplo, o Bernabé, se jogasse com um ponta com a perna esquerda, que fosse muito no fundo, ele não ia explorar essa jogada. Exatamente. E assim, deu pra ver no último lance, né? Há também a variação. O lance que você menciona que o Bernabé sai tabelando pelo meio, o Wesley tá aberto. Você vê do outro lado, quem tá por dentro é o Bruno Gomes também. Então você tem os dois laterais afunilados. Existe a variação também. Não é só o fundo, não é algo que fica muito fixo nesse Internacional. É muito interessante esse jogador. E faltou pouco pro Inter beliscar um título brasileiro. Faltou. É verdade. Um início melhor no brasileiro poderia talvez ajudar nessa briga, possível briga pelo título, né, que agora não dá mais. Mas enfim, sensacional, cara. O Internacional é realmente um grande destaque dessa temporada no futebol brasileiro, principalmente com o Bernabé, principalmente com o Roger Machado. Esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, a inteligência que transforma o futebol e, logicamente, nos abastece com todas as ferramentas para análise de dados e análise tática com imagem também. Então, se o clube de futebol gostaria de ter a estrutura que a gente tem aqui, viu? Fechou? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.